abundantemente mencionado em anos recentes, eu diria todos, né? E a história do Brasil é muito mais do que isso. Eu não acho enfim, não que não deva ser, nunca, jamais, evidentemente. Mas eu não vejo problema nenhum em que num ano específico não seja mencionado. Não creio que isso caracterize um governo que esteja tomado por um viés direitista, né? Um viés oposto, de alguma forma condenável nesse sentido. Não vi problema nenhum. A história do Brasil é muito mais do que esse período de 21 anos. E que a rigor só foi ditadura mesmo por, digamos, nominalmente 21 anos de ditadura. Mas a fase efetivamente dura do governo foi de 68 até 79, a lei da anistia, por aí. Talvez até menos. Não? Enfim, eu partir da sua preocupação, eu gostaria que mais fosse feito nesse sentido, mas eu receio que a dificuldade se deva ao fato de que há ainda no corpo técnico do Ministério, nos escalões inferiores, uma maciça presença de esquerdistas. Isso dificulta muito os trabalhos. Né? Só complementar aqui, não é nem a questão de ainda, né? Vai durar muito, porque o aparelhamento que foi feito nos últimos governos, nós tivemos 13 anos de aparelhamento, onde você teve uma combinação de crescimento exponencial de concursos públicos e aparelhado esses concursos públicos. Então o problema não é assim, o ministro chega lá e manda todo mundo embora. Não tem como mandar embora, é todo mundo concursado. E é todo mundo do partido. Então é muito complexo realmente o trabalho. Só do Enem sair desse jeito como saiu esse ano, eu acho que já é uma grande conquista. É difícil, é diferente, por exemplo, do Ministério da Economia, que você já tem, como o professor falou muito bem, a pegada econômica, o pessoal já tem uma visão maior, e você teve um aproveitamento melhor de corpo técnico de outros órgãos do governo federal que vão sendo decididos, que você vai conseguindo puxar, né? Então você recupera nomes que estavam, por exemplo, o nosso secretário da Secretaria de Política Econômica, foi resgatado lá no IPEA, né, que é o professor Adolfo Saxida. Então, então, são nomes que estavam esquecidos dentro do governo, que não podiam ter sido mandados embora no governo Lula e Dilma, porque eles eram concursados, e agora estão sendo resgatados e reaproveitados. E, infelizmente, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, percebo isso também. Então, são dois ministérios que estão com uma sensibilidade, uma resistência muito grande do corpo técnico, que justamente não é uma questão só de mandar embora, porque não vai dar para mandar embora, tem que esperar aposentar. É muito complexa a situação. Vou fazer aqui para o professor Paranaíba, mas também o professor Diogo, se quiser dar algum pitaco, fique à vontade. O livro do Mises, Cálculo Econômico sobre uma Sociedade Socialista, ele demonstra a inviabilidade, né, da economia numa sociedade socialista, pelo fato que ignora o sistema de preços e a oferta e a demanda. Porque esse livro, escrito quase 100 anos atrás, não é estudado nas faculdades brasileiras? Bem, como todos os bons livros de economia não são estudados na faculdade brasileira, né? Você tem uma formação de professores dentro da própria, vamos pegar até o mainstream econômico que a gente chama, né? Que seria a ortodoxia, que seria a escola de Chicago e outras escolas. Você tem uma resistência à escola austríaca de economia, justamente porque ela não considera a economia como uma ciência única e pura a ser estudada. Ela precisa de ter interdisciplinaridade. Então, como eu disse na minha fala, o próprio Hayek, ele deu aula em Chicago, mas ele foi dar aula no departamento de psicologia. Porque na economia se cria esses nichos de estudo específicos que, infelizmente, não estão abertos a essa discussão. Então, esse é um dos grandes motivos, né? E é recente, agora que se começou a discutir escola austríaca no Brasil, então a gente está começando a ver, né? Até fiquei surpreso, o professor falou assim, só 2 grupos sobre Ludwig von Mises. Pô, tem 2, que bom, eu achei que o meu era o único. Graças a Deus lá tem mais outro, tá surgindo, tá cadastrado. Nosso grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa Gestão, Inovação e Mercados. É um grupo dedicado ao estudo da escola austríaca aplicada a empreendedorismo e economia. E agora que a gente está começando a formar corpo de professores
que querem discutir escola austríaca, que estão começando a usar esse referencial teórico, esse referencial bibliográfico. Então eu já estou até satisfeito. O pessoal fala assim, mas não tem nada. Cara, mas tem. Eu lembro de eventos que a gente fazia no começo, muitos anos atrás, era 3 pessoas, 2 pessoas, quando dava para fazer o evento. Então está tendo um crescimento muito grande. Tem gente assistindo a gente na internet, tem vocês que estão aqui que antigamente não existiam esse interesse em escrever e também publicar e estar discutindo e dar aula na universidade. Muita gente sempre me pergunta, é uma pergunta que eu já decorei a resposta quase, né? Porque você que é contra o Estado, que é austríaco, dá aula numa universidade pública? Justamente porque, imagina se eu não estivesse lá dando aula, os meninos têm aula de marxismo só, né? E pela própria teoria da ação humana, como durante muito tempo o melhor salário de professor hoje é de professor de universidade pública, pela ação humana, né? Pelo próprio teorema da ação humana, a gente sempre busca uma situação melhor. Eu, como um bom capitalista, vou procurar um emprego que me paga melhor. Quando você tiver uma universidade particular que me paga melhor do que a universidade que eu peço exoneração na hora, velho, sem medo de ser feliz. Então eu tô lá justamente porque o ideal de você poder estar divulgando a escola austríaca e pelo ideal capitalista meu de ganhar dinheiro. Mais uma para o senhor aqui. O senhor acha que vale a pena cursar economia no Brasil ou é muito corrompido pelo estatismo? Cara, não é corrompido pelo estatismo. Eu vou ser bastante sincero, eu já tive vários embates no Conselho de Economia, já recebi processo administrativo. Eu acho que estudar economia hoje no Brasil é uma perca de tempo gigantesca. Porque você passa de 4 a 5 anos estudando um monte de coisa pouco aplicável ali, que a gente não consegue de fato, até mesmo academicamente hoje, produzir. Você vai depender de fazer um mestrado e um doutorado para começar a ter alguma afinidade com o tema. Então, quando as pessoas me perguntam que curso que eu recomendo engenharia da produção, alguma engenharia que mexe com inteligência artificial. E aí vai fazer uma pós em finanças, vai fazer 2 anos você aprende economia, cara. Internet você aprende economia. Você não precisa ficar 4 anos sentado a bunda na cadeira vendo professores que até a maioria deles nem são bem sucedidos na carreira como economista, né? Que nem você acreditar num coaching que vai na tua empresa falar vamos ficar rico e vai embora num Celta. Não dá, né, cara? Então, é sério, não, de boa. É fato. Então, é muito complexo essa situação de como a economia se encontra. E é fato. Eu fui aprender economia no mestrado. Eu tive graduação de marxismo, né? No mestrado que eu assisti alguma coisa que eu comecei a ver economia, que aí eu fui ver microeconomia aplicada mesmo, e no doutorado de engenharia que eu fui ver economia mesmo, porque no mundo lá fora é muito comum você ter associações. Aqui a gente tem os conselhos, lá fora a gente tem assim, Associação dos Economistas de Transportes. Então, por exemplo, Prêmio Nobel João Tiroli de 2015, eu conheci ele justamente no ano que ele ganhou o Prêmio Nobel, porque eu fazia parte da Associação de Economistas de Transporte dos Estados Unidos. Então tinha um encontro em Toulouse e eu fui. Então você tem lá essa ideia de economia aplicada que a gente tem no Brasil, é a economia desaplicada, né? A economia pura que você estuda não consegue aplicar em nada, né? Você vai estudar taxa de juros o resto da vida. Economia aplicada é aplicar ela no transporte, aplicar ela na saúde, aplicar ela na educação. Por isso que a gente tem esse espantalho que até o professor falou, eu concordo 100%. Esse negócio de ser liberal só na economia virou um reduto improdutivo. Por quê? Porque a gente acha que economia é isolada. Economia é tudo. Estudar economia é estudar saúde, educação, é estudar tudo, segurança pública. Então tem que ser aplicado. Ficar só achando que estudar economia é taxa de juros, por isso que eu não recomendo. Vou ser sincero, desculpa. Se tiver algum aluno de economia aqui, desculpa. Mas não recomendo. Para o professor Ju. Como enfraquecer a narrativa esquerdista que domina as ciências humanas? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Olha, não será por decreto, não será por um ato discricionário do governo. A única solução é
usar de paciência e procurar obter espaços dentro da casa do inimigo. Sabe, você... eu sempre digo a um pessoal de direita que quer entrar na universidade, digo alunos mesmo, que querem fazer mestrado e depois doutorado, eu digo: olha, no começo fica na tua, não dá bandeira. Juro por Deus, eu recomendo uma atitude ardilosa, porque infelizmente não tem outro jeito. Os caras são capazes até de consultar a sua rede social, ou enfim, de procurar sinais de simpatias conservadoras, liberais em você, e você ser desqualificado por causa disso. Eu não tive esse problema porque, na verdade, eu passei num concurso de lógica. Não tem nada a ver com isso. Por uma circunstância fortuita da minha vida, eu vinha me ocupar dessas questões porque houve aquele evento sobre marxismo cultural. Eu tenho alguns conhecimentos sobre o assunto e, enfim, né? Mas não é minha área de formação original. Eu trabalhei com filosofia da linguagem, eu trabalhei com lógica, um pouco com ética, filosofia da religião e tal. Não sou filósofo político, não sou um economista, não sou nada disso. Mas assim, eu diria que é manifesto que a única forma é você colocar a gente lá dentro. E isso demanda paciência, tempo e um certo grau de manha. De manha mesmo. Eu tenho a satisfação de dizer que eu orientei 2 alunos de mestrado, ambos são direitistas. E eu digo a eles: olha, procure não brigar com ninguém, procure não criar animosidades pessoais com professores, procure se pautar pela razoabilidade no trato com os outros. Não seja como eu, Rodrigo, que sou entrão nas minhas redes sociais, que sou falastrão. Bom, eu já tô lá, né? Eu já tô lá e eu tenho estabilidade, e os caras, a não ser que eles me matem ou coisa assim, eu vou ficar lá. E vou continuar sendo professor conservador, que quando dou aula para turmas de direito, por exemplo, eu tenho uma lotação normal na sala, mas se eu dou aulas na filosofia, vão 3, 4, 5 alunos para ver minhas aulas. Esse semestre eu estou feliz que eu estou com uma turma que tem 10 e eu estou achando uma coisa assombrosa. Juro por Deus, rapaz, a coisa está melhorando. Quer dizer, não seja como eu, pelo menos não por enquanto. Seja como é que está na Bíblia? Seja puro como as pombas e astuto como as serpentes. Não tem outro jeito. Se você quiser bater no muro assim muito frontalmente demais, você vai se quebrar todo. É procurar entrar devagarzinho, sensatamente, sem se queimar e ocupando espaços progressivamente. Eu disse, eu já estou lascado mesmo, então para mim não vale, mas para quem ainda quer... Eu sempre falo aqui pro pessoal que falar de liberalismo na universidade é um trabalho de formiguinha, né? Tem que ir pegando aos poucos, fala um canto, fala no outro canto. Tem mais uma aqui, professor Paranaíba. Explicar a diferença entre o método científico que utilizam experimentos naturais usado pela economia mainstream e a praxeologia. Boa pergunta. É um grande tabu quando a gente fala que escola austríaca não faz conta, que não gosta de conta, não gosta de econometria. Isso já vou dizer que isso é uma grande balela. O grande problema é porque o mainstream, como ele começou a usar a econometria como um instrumental, e a partir desse instrumental ele começou a achar algumas premissas, começou-se a partir das premissas encontradas nos modelos econométricos ter como pontos de partida de axiomas. Esse é o erro, correto? Então o que nós temos hoje no mainstream por exemplo, eu até escrevi um artigo bem provocativo
sobre instalação de pedágio. Vamos pensar se seria possível fazer pedágio urbano no Brasil. Eu coloco lá um modelo de utilidade marginal, um modelo lá que eu faço as integrais, e aí foi uma brincadeira e o Congresso aceitou, foi muito engraçado, né? Que eu fiz uma zoeira científica, o Congresso aceitou e é o jeito, né? Eu coloquei lá o modelo e falei assim, esse modelo vai funcionar se, condição, primeiro, a rua tem que ser oval, de tantos quilômetros, infinita. A distância entre os pontos de parada e a frenagem tem que ser constante. Aí eu fui colocando um monte de critérios, não pode ter crianças na cidade. Coloquei um monte de critérios para validar o modelo. O modelo valeu, rodou, porque as condições que eu... Mas que mundo é esse que essa porcaria desse modelo vai rodar, que a via é infinita? Então você começou a usar a matemática, que é um bom elemento de medir, e você aplicou, porque nas ciências naturais dá certo. A gravidade, ela vai dar, se soltar esse livro aqui 1 milhão de vezes, ele vai cair na mesma velocidade, do mesmo jeito. Todas aquelas variáveis vão dar certo. Então você pode falar que 200 anos vai ser assim, e vai mesmo. Na economia não dá. Como é que você vai fazer isso? Então, nós economistas usamos matemática, usamos econometria, mas a gente nunca vai fazer um modelo de previsão de 50 anos, que é o que as nossas agências reguladoras fazem. Vocês sabiam que os modelos para previsão de modelos de 50 anos, o cara prevê 50 anos. Véi, você não sabe o que vai acontecer no porto daqui uma semana. Você quer mesmo fazer previsão de 50 anos? Que loucura é essa? Então, esse é o grande problema, não é a matemática em si, que é onde o pessoal critica muito, assim. Porque também tem muito gente que fala que é austríaco no Brasil e fala a grande merda de a escola austríaca é a priorística, então a gente não precisa fazer conta nenhuma, porque a gente não consegue adivinhar nada mesmo, então não precisa fazer conta. Não, mas a gente tem que fazer a conta para saber como é hoje, para a gente fazer um diagnóstico, olhar, mensurar o que a gente tem hoje, que é o que nós temos para avaliar. E não pensar num futuro, como é que vai ser, então é só fazer um modelo assim que vai dar certo. Nenhum modelo dá certo, né? O próprio modelo de previsão do PIB, todo mês eles fazem um reajuste no modelo de previsão. Por quê? Porque senão não vai acertar. Aí no último mês acerta, porque sai o número do PIB, né? Então aí acerta o resultado, motivos óbvios, que o futuro virou presente. Então esse é um grande problema, né? Então a praxeologia ela vai sempre trabalhar com essa lógica, de que existem variáveis econômicas, mas existem outras variáveis, existem outras condições. A economia é a sacada do Mises. Não é que eu não estou dizendo que economia não é ciência. Não é que eu estou negando o conhecimento científico da economia. É que a economia faz parte de uma ciência maior, que é a ciência da ação humana, que não é só variável econômica, que é a praxeologia. Não sei se a pessoa que perguntou foi pela internet, se eu consegui responder, deixar claro. Eu tenho uma dúvida. Se existe um dos piores monopólios que eu sinto mais raiva é dos transportes no Brasil. E eu queria saber o que o Estado brasileiro ganha em deixar monopólios, por exemplo, de viagens intermunicipais dentro de um estado, por exemplo, sabe, entre uma cidade a outra, que é um monopólio tão ferrenho sobre isso. Pro professor. Você pegou num assunto que é a minha vida, né? Não é só uma questão de gostar desse assunto, mas é o núcleo da minha pesquisa. Eu publico, eu pesquiso sobre transporte. Hoje eu estou cedido para a Câmara dos Deputados justamente como assessor técnico na área de transportes. E a grande discussão, não daria para explicar tudo que eu assim penso, mas tem alguns vídeos meus na internet sobre, primeira coisa, de novo, axiomas, são pressupostos. Primeiro, não existe bem público. Eu não acredito que existe bem público. Bem público é uma grande falácia, é um conceito teórico que é empurrado para a gente para justificar que o Estado tem que nos oferecer esses bens. Isso é uma grande mentira. Então tem algumas palestras no YouTube minha falando mal explicando por que bem público não existe. Monopólio natural é outra grande teoria que essa sim é deturpada, né? Monopólio natural é um monopólio que naturalmente, pela eficiência do empregador, ele consegue manter o monopólio. Não que é um monopólio, não tem como ter concorrente, então o Estado tem que cuidar das concessões. Então, o transporte, que é sempre tido como algo que precisa do Estado, do ordenamento, é a minha área de pesquisa que eu acredito que mais precisa de menos Estado, porque não tem como planejar. E tem muitos autores que não são da escola austríaca, que eu estou resgatando eles, que eu chamo de libertarian outsiders,
austríacos, são pessoas que pensaram no transporte, ideia para o transporte, que tem tudo a ver com a escola austríaca e nunca fizeram esse link. Então hoje eu faço. Então, por exemplo, um cara que eu gosto muito é o Jeff Pick. Ele tem um livro chamado Walkable City, né? Cidades Caminháveis, né? Então, para dar liberdade para as pessoas andarem na cidade. Então ele fala assim, primeira regra para a gente conseguir resolver o problema de tráfego. Vamos matar os engenheiros de tráfego. Porque eles acham que eles são os donos da verdade, que é decidir onde a gente vai andar. Então, cria-se essas ruas que às vezes a gente fabrica-se congestionamentos. Na verdade, o trânsito são fabricadores e aí entra na questão de urbanismo. Hoje, para falar de transporte, eu estudo muito mais urbanismo, porque para mim transporte hoje já é resultado da estrutura que a cidade está. E a cidade hoje a gente tem uma praga chamada plano diretor, que quer definir aonde vai ficar uma escola, onde vai ficar uma padaria, e onde vai ficar a sua casa, e sempre é longe, já reparou? Tudo que você precisa na cidade, enumera 5 coisas que você faz na cidade, sempre está longe isso. Por quê? Porque algum planejador achou que era bonito a cidade, vista de, né, bonitinha, organizada, mas ela não vai funcionar. Então, dentro dessa lógica, eu tento trazer teorias que não são da escola austríaca, que são do urbanismo, do transportes, que tem um link com a escola austríaca para a gente fazer uma discussão e acabar com isso, porque não faz sentido você ter monopólio de transporte. Era para ter mais oferta, porque tem a demanda, né? Muita gente fala assim, tem que ficar na mão de uma empresa só, porque senão vai virar bagunça. Aí você vê os terminais de ônibus cheios de gente, fala assim, não, tem demanda, cabe mais gente rodando aqui, né? Então é só bolar um arranjo bacana que vai dar certo. Adriano, você falou do Saxida, aí eu lembrei dele porque ele era da UNB também, né? Ele não era professor da UNB a princípio? Ou estava lá, o Adolfo Saxida. Então, porque eu acompanhava o blog dele já, ele tem um blog já há uns 12 anos, agora ele fechou, entrou no governo, já não sei um tempo, fechou o blog dele. Mas eu lembro que ele fez um evento lá, não sei se foi ele ou um grupo de estudo lá, e ele classificou no blog, histórico, a gente vai estudar, era uma semana lá, e cada dia tinha um estudo de um livro lá, tinha um era Ação Humana, aí tinha a Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, aí tinha O Caminho da Servidão. A Sociedade Aberta aos Seus Inimigos na verdade, é do Popper, do Karl Popper, né? Karl Popper. Então ele tinha, tipo assim, estava inserindo autores clássicos ali que não eram estudados, né? E eu não sei o que virou aquilo lá, já faz uns 5 anos. Não sei quando ele saiu, porque ele foi pro IPE e agora está no governo. Não, mas ele sempre, se teve alguma continuidade lá. É porque assim, o Adolfo ele fez o doutorado na UNB, foi trabalhar fora, saiu do Brasil, foi trabalhar no Banco Mundial e depois foi para o IPEA, e aí depois no IPEA ele começou a dar aula também na UCB, na Universidade Católica de Brasília. Mas lá em Brasília a gente acaba sempre, satélite à UNB, né? Sempre todo mundo fica ali para fazer alguma discussão, sempre está ali na UNB. E o Adolfo, assim, cara, eu tenho até engraçado de falar, essa semana eu tive a oportunidade de levar o meu livro lá para ele, encontrar com ele. É um cara assim que eu admiro muito, porque ele era o cara que, quando ninguém falava de nada assim da economia, que a economia estava bombando, ele falou assim, esse modelo vai dar errado. Naquele blog dele, quem acompanha o blog dele, é só pegar os trem mais antigos dele lá. Ele parou de usar o blog, não é porque ele entrou no governo, porque agora ele não tem tempo mesmo. O bicho tá trabalhando feito maluco, não tem tempo nem de bater foto mais no Instagram. E é um cara batalhador, que é um cara que lutou pelas ideias. E olha só que bacana, mesmo sendo um grande pesquisador da área de econometria, quem que me sugeriu a primeira vez na vida a ler Hayek foi ele. Então é um cara que tem uma estima muito grande pela escola austríaca, porque ele entende que tem uma perspectiva de pesquisa científica. Ele teve no nosso Summer School do Instituto Miss Brasil, palestrando. É uma pessoa assim, extremamente agradável é um cara batalhador. E hoje eu estou em Brasília também por ele, não por indicação, mas porque há um tempo atrás ele falou para mim assim, Adriano, quando seus netos perguntarem, quando contar a história do Brasil, dessa bagunça que aconteceu no Brasil, né? Quando seus netos perguntarem, vovô, onde é que você estava? Você participou? Você ajudou? Você não ajudou? Você ficou quieto? O que você fez? A gente tem que participar. É um momento histórico nosso de poder contribuir para a nossa nação. Então a gente tem que realmente ser ativo, tem que participar.
Então, o Instituto, eu sei que fiquei sabendo que o Instituto Wilco, né, ele não deu mais continuidade, mas existe uma série de estudos, e aquilo que ele falou é formiguinha. Hoje a gente não vê grandes grupos, eu acho até bom não ter grandes grupos, grandes encontros. Eu acho que tem que ser pequenos grupos, encontros individuais, trocando ideia, realmente pensando, e não virar manada. Um dia eu brinquei, falei assim, o dia que todo mundo fala assim, os liberais têm que se unir. Aí eu, cara, se unir os liberais, o liberalismo acaba, porque a gente vai virar um partido centralizador da ideia liberal. Que ferrou a ideia, vamos montar um soviete para divulgar o liberalismo. Não dá, cara. Então a gente tem que ser liberal até nisso, tem que aguentar a gente que às vezes não concorda 100%, mas é isso aí, cara, vamos lá, vamos trocando ideia. Que é o que a esquerda não faz, que o professor explicou com a vida dele a catástrofe que é. O lugar que era para ser o lugar para ter discussão de ideia é um lugar que não pode discutir, virou igreja, virou religião. Você não pode tocar nos santos. Então, tem que trabalhar duro mesmo, tem que bater forte. Fazer a última aqui. Professor Jungmann, como o senhor vê a liberdade de expressão dentro do campo político? Se há limites ou se deve ser regrado? Olha, eu acho que todo o regramento pertinente a essa questão já está devidamente consignado no Código Penal. Não é lícito incitar a violência, não é lícito incitar o suicídio, não é lícito, não são lícitas um punhado de práticas que estão devidamente tipificadas como crime. Mesmo naqueles casos que tocam a questões como calúnia, injúria e difamação, o meu entendimento é que qualquer interferência que porventura possa haver contra os perpetradores necessariamente deve ser a posteriori. A ideia de censura prévia é uma abominação. Eu me lembro dias atrás, numa aula com alunos que não são de filosofia, são de direito, é a turma que tem alunos. Uma moça lá criticou as piadas de Danilo Gentili e citou uma piada específica que efetivamente é uma piada muito grosseira. Não vou nem reproduzir aqui para não ser desagradável. E eu ponderei com ela, olha, eu também acho que essa piada não cabe, que é grosseira e que, enfim, a pessoa afetada pode até fazer alguma coisa a respeito. Processar, acionar os devidos canais legais, o que for. Mas isso só é cabível a posteriori, em se configurando uma possível agressão real ao bem tutelado, né? Então a pessoa que se sente lesada pode ir lá e tentar cobrar satisfações. Imaginar que o Estado possa a prioristicamente determinar o que pode ou não ser dito com a suposta intenção de proteger pessoas contra crimes desse tipo é totalmente inaceitável, porque não há critérios bem definidos. Não há critérios bem definidos. Existem jurisprudências variáveis, enfim, não existe não é uma ciência exata, né? Mesmo para crimes muito mais graves, só se procede a posteriori, é o princípio da posterioridade, né? Ninguém pune por antecipação. Só a punição a posteriori para lei para crime antecipadamente definido como tal, né? E eu acho que isso tem que ser observado. Agora, a sua pergunta me dá a oportunidade para falar de uma certa coisa que a esquerda se bate muito hoje em dia, que é a questão dos supostos crimes de ódio. Eu tenho horror a essa expressão, crimes de ódio, porque ela carrega em si uma vagueza absurda. O que é um crime de ódio? Como se define um crime de ódio? Digamos, como o Jordan Peterson, aquele brilhante psicólogo canadense, disse recentemente num vídeo dele no YouTube, diante de um questionamento colocado por um entrevistador claramente de simpatias esquerdistas. Como é que você define o que seria um crime de ódio? É um crime que ofende gravemente alguém? Mas como é que você delimita o terreno da ofensa?
E aí o Jordan faz uma ponderação primorosa. Ele diz o seguinte: suponha que eu estou num ambiente em que haja 10 pessoas. Talvez eu possa me policiar suficientemente para garantir que ninguém será terrivelmente ofendido por algo que eu diga. Mas suponha que sejam 50 pessoas, suponha que sejam 100 pessoas, 1000 pessoas. Ora, é a priori impossível saber o que pode ou não vir a ofender alguém. Então, qualquer tentativa de legislar a priori sobre isso, com base numa categoria tão vaga quanto crime de ódio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem extremo. Muitos pesquisadores de boa fé acreditam que a disseminação da AIDS nos anos 80, nos primórdios dos anos 80, quando estourou aquela questão do vírus da AIDS, que a disseminação do vírus da AIDS teve muito a ver com o comportamento promíscuo de homossexuais nas saunas de São Francisco. Certo? Muita gente acredita nisso, com base em estudos, etc, etc, etc. Okay? Agora, há pessoas de esquerda que acham que isso não pode ser dito, porque isso seria homofóbico, porque isso seria ofensivo. Mas espera aí, fatos não são nem ofensivos, nem homofóbicos, nem... Fatos são fatos. A questão é, a alegação é verdadeira ou é falsa? Suponha que seja verdadeiro. Alguém teria o direito de perseguir um indivíduo porque ele disse algo que fatalmente vai incomodar alguém na comunidade gay? Claro que vai. Mas que porventura pode ser perfeitamente verdadeiro. A saber que aquela conduta... Porque na época houve... Se comenta bastante nessa questão dos estudos, né, como começou a doença. As autoridades quiseram fechar as saunas sob a alegação perfeitamente razoável de que o sexo promíscuo, que sabidamente era praticado naqueles ambientes, estava colaborando em grande medida para a disseminação da doença, e essa é uma preocupação de saúde pública perfeitamente legítima. Mas é que fere a sensibilidade de um grupo politicamente sensível. Consequentemente, eles podem dizer: mas a pessoa que levante essa tese está cometendo crime de ódio. O que ódio? Suponha que eu acredite. Eu não tenho opinião formada, não sei se é verdadeiro ou se é falso. Mas suponha que eu acredite que fosse verdade. Que essas saunas perpetuavam, que pioravam a questão da AIDS. É uma questão factual, não é uma questão de ódio ou falta de ódio. E em sendo factual, merece ser investigada. Mas é que acontece, uma pessoa de uma minoria como essa, ou de outras, a feminista que eu citei, né, que invadiu minha sala, obviamente ela diria que foi crime de ódio o rapaz lá ter dito que uma determinada autora ultra-radical feminista chamada Shulamit Firestone defende o fim do tabu de relações sexuais entre adultos e crianças. E ela viu isso claramente, pela atitude dela, ela não usou a palavra, mas claramente ela diria que era um crime de ódio contra o feminismo. Ou contra as mulheres. Pode não era. Ele estava dizendo algo que tinha base factual nos textos da própria autora. Quer dizer, é uma categoria tão vaga que você não pode legislar. Eu acho que deve-se aplicar o Código Penal e, nesses casos, necessariamente agir a posteriori. Um juiz devidamente constituído para tal vai examinar o caso em sua concretude e avaliar se houve ofensa efetiva, calúnia, difamação, injúria, o que for. Sempre a posteriori. Nunca a priori, com base na alegação de que não se pode ofender x, y, z. E essa questão da ofensa, para mim, quem disse a frase mais notável sobre isso foi um comentarista político norte-americano, John Stossel. E é uma frase que, de certa forma, explica todo esse fenômeno do politicamente correto. Ele diz o seguinte: quando se sentir ofendido, dá poder às pessoas, elas se sentem ofendidas mais facilmente. Nessa frase brilhante, nessa sentença assim, cristalina, você tem toda a essência desse movimento politicamente correto. As pessoas se ofendem com qualquer coisa, porque aqueles que se arrogam a tutela dos ofendidos
podem silenciar aqueles que supostamente ofendem. Isso dá muito poder àqueles que querem controlar. E aqui, só para terminar, eu gosto de dizer o seguinte: esse movimento esquerdista, comunista mesmo, se querem chamar, veja, comunismo em sentido estrito nunca existiu em lugar nenhum. Porque nunca existiu a completa abolição da propriedade privada, nem mesmo na União Soviética, nem mesmo em Cuba. Porque, como Mises, eu não sei, economia, um milésimo do que o professor Adriano sabe, obviamente. Mas a completa estatização é impossível. Sempre há um mercadinho, algum mercado negro. Na União Soviética havia, em Cuba, etc, etc, etc. Sempre há, nem que seja um resquício de capitalismo. Então, por esse critério, nunca houve comunismo. Mas é que está, como disse certa vez um americano num fórum de debates em que eu participei, não era Facebook, era outro tipo de rede, não me lembro qual era. Ele disse o seguinte: comunismo, isso vale para comunismo em sentido amplo, essa coisa totalitária de querer controlar não necessariamente a economia, mas isso é mais amplo do que isso, querer controlar a vida alheia, as consciências alheias. Comunismo não é primordialmente uma questão de economia. Comunismo é uma questão de poder. Os caras querem controlar a sua vida. Podem até permitir alguma liberdade econômica para que aquela sociedade não quebre totalmente. Mas comunismo é basicamente controle sobre o que as pessoas podem dizer, pensar e fazer, para que os controladores arroguem a si o maior poder possível. Mas repetindo, eu sou contra qualquer coisa que vá além do Código Penal como está constituído atualmente. Bom, gostaria aqui, em nome do Liberdade UFMS, agradecer ao professor Rodrigo Jogman, professor Adriano Paranaíba. Agora nós encerramos a nossa parte do período da tarde e voltamos à noite com a palestra do professor Anthony Miller sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Obrigado.